Muitas são as personalidades famosas que têm filhos extremamente parecidos consigo. Podemos falar da atriz Meryl Streep, da sua filha Amira, dos filhos do David Beckham, do Cristianinho, filho do Cristiano Ronaldo, ou do filho do ator Will Smith. Muitas vezes estas parecenças não são apenas físicas e têm a ver com o talento de cada uma destas personalidades famosas. Da forma como as características se transmitem de pais para filhos é do que vou falar hoje nos 5 minutos de ciências. Todos possuímos traços que nos fazem lembrar a família a que pertencemos. Todos temos um conjunto de caracteres que herdamos e que são transmitidos de geração em geração. A esses caracteres chamamos de caracteres hereditários. Neste caso, temos como caracteres hereditários a forma do cabelo, a forma dos olhos, a cor de pele, e estes são então os caracteres hereditários desta família aqui representada. Há ao conjunto de processos biológicos que resultam na transmissão de caracteres hereditários, chamamos de hereditariedade. Há ciência que estuda como se processa essa transmissão dos caracteres hereditários, dá-se o nome de genética. Genética, que é uma ciência iniciada no final do século XIX e iniciada muito com os trabalhos de Mendel. Embora aqui não esteja referido o final do século XIX, mais meados, Mendel, que produziu os seus trabalhos por 1969, eles apenas se tornaram conhecidos perto do final do século XIX, já muito depois da sua morte. A genética tem várias etapas marcantes. Talvez a mais conhecida seja a do caso da Dolly, a primeira ovelha clonada, mas cada vez se fala mais do caso do milho transgénico ou, por exemplo, da criação de DNA e de bactérias artificiais. Mendel, pessoa que matutou sobre como é que estas características seriam transmitidas de geração em geração. Sempre isto foi um motivo de pesquisa humana e muitos diziam que não era nada mais, nada menos que o homem, no seu sêmen, tinha lá pequenos seres, no caso do homem ser pequenos seres humanos, que quando entravam no óvulo encontravam ali um terreno fértil para crescerem. E, deste modo, os descendentes apenas tinham património do pai, do progenitor. Mendel veio-nos dizer que não era nada disto, que cada novo ser, cada descendente recebe metade das informações vindas de um progenitor e outra metade da informação vinda do outro progenitor. E ele até nos disse mais. Disse-nos que para cada característica, fosse ela qual fosse, que se recebia que dois fatores, um fator vindo então de um progenitor, outro fator vindo do outro progenitor. E esses dois fatores vão determinar o aspecto do descendente, seja a cor da sua flor, a forma da ervilha, se a cor da ervilha, tudo isso são características que são determinadas por dois fatores vindos dos progenitores. A primeira coisa que Mendel fez foi criar linhas puras. A ervilheira é uma planta com um período de vida curto, ou seja, rapidamente cresce, rapidamente dá semente e rapidamente estas sementes, se lançadas à terra, podem dar nova geração. Então, em poucos anos, é possível estudar como é que se transmitem os caracteres hereditários de geração em geração. E foi isso que Mendel fez. Primeiro criou linhas puras, ou seja, espécimes que, quando cruzados entre si, davam sempre descendentes iguais aos progenitores. Neste caso, se os espécimes tivessem flor de cor púrpura, todos os descendentes tinham flor de cor púrpura. Se os progenitores tivessem cor branca, as suas pétalas, todos os descendentes seriam de cor branca. E a essa altura, depois de ter linhas puras, ele cruzou linhas puras entre si. E viu que todos os descendentes exibiam apenas o aspecto determinado por um dos progenitores. E a este fator que se manifestava chamou o fator dominante, neste caso a cor púrpura. Ao que não se manifestava chamou de fator
recessivo. Explicava isto, então, com uma tabela dupla entrada, sendo que para cada característica se recebeu dois fatores, um de cada progenitor, quando se formam os gametas, para, probabilisticamente, 50% dos gametas vão à informação para ser cor branca, mas neste caso, como eram linhas puras, o outro gameta, os outros 50% também recebeu a informação para ser de cor branca. A mesma coisa na cor púrpura. Então, quando se misturava uma informação de cor púrpura para uma informação de cor branca, o que surgia era a cor púrpura. E neste caso, pela tabela dupla entrada, vemos que todos são assim. Mendel fez mais. De seguida, cruzou estas linhas híbridas, que resultavam então de progenitores com aspecto antagónico, neste caso, informação para a cor púrpura e informação para a cor branca, embora exibissem apenas a cor púrpura, e foi ver o que acontecia. E reparou que, na maioria dos descendentes que surgia era o aspecto dos progenitores, mas em 25% dos casos surgia a informação que não era exibida pelos progenitores, mas que estava lá, estava escondida por ser recessiva. Com a tabela dupla entrada, semelhante à de há pouco, vemos que quando há então, para a formação dos gametas, a separação dos alelos, metade dos gametas leva a informação para a cor púrpura, metade para a cor branca. Quando se juntam, então, as combinações possíveis são estas. Ou os dois púrpura, ou um púrpura e um para a informação de cor branca, ou os dois para ser de cor branca. Quando se juntam as duas informações que são semelhantes, e estamos então em casos de homozigóticos, neste caso um homozigótico dominante, neste caso um homozigótico recessivo, a informação é a informação que está lá. Aqui neste caso, para ser cor púrpura, é cor púrpura. Neste caso, para ser cor branca, é cor branca. Mas quando a informação, uma é para ser cor púrpura, outra é para ser cor branca, o que se manifesta é o dominante. O que fica escondido é o recessivo. E então, 75% dos descendentes têm o aspecto púrpuro e 25% o aspecto branco. E Mendel estabeleceu as suas duas leis, que nos diz que quando se reproduzem os indivíduos formam gametas que possuem apenas um dos alelos para cada característica. E é isto que permite depois a tabela dupla entrada. Os gametas podem apresentar qualquer combinação de alelos para as diferentes características, ou seja, a transmissão da cor é indiferente da transmissão para, por exemplo, o aspecto da ervilheira, ou da ervilha, melhor dito. Bem, e chegado aqui, tenho um desafio para ti, que é saberes na tua família quem tem lóbulo de orelha aderente. E o que é o lóbulo da orelha? O lóbulo da orelha é esta parte aqui da orelha, aqui assinalada nesta imagem, que pode ser aderente ou pode ser solta. Para o fazeres, proponho-te a realização de um esquema chamado árvore genealógica. A árvore genealógica é um esquema que tem algumas características. Uma delas é os indivíduos de sexo masculino são representados por um quadrado, os indivíduos de sexo feminino por um círculo e os indivíduos de sexo diferenciado por um triângulo. Isto aqui representa um casamento e aqui o seu descendente, neste caso, um descendente do sexo masculino. O casamento é assim estabelecido. A característica em estudo que te proponho é a ter lóbulo aderente. Então o que tu vais fazer é, na árvore genealógica que construíres da tua família, aqueles que duvides que têm lóbulo aderente, vais encher esse quadrado ou esse círculo, consoante seja o homem, ou o teu pai, o teu avô, o teu tio, ou se for indivíduo de sexo feminino, a tua avó, a tua mãe, a tua tia, vais então preencher esse caso. Se tiveres dúvidas como construir, vais aos comentários e eu lá vou colocar, nos comentários ao vídeo, eu lá vou colocar algumas dicas como fazeres a árvore genealógica. Se tiveres dúvidas, coloca também nos comentários ou no fórum. Eu gostei de ter por cá.